Muito bem, companheiros. Salve, salve. Estamos chegando dessa vez para falar um pouco sobre processo decisório dentro das organizações, estabelecendo uma relação entre o processo decisório e o planejamento, que foi o tema do nosso último vídeo. Imaginando planejamento como tomar decisões para o futuro, é importante falar um pouquinho sobre tomada de decisão. Então, vamos aos trabalhos. Aqui nós temos alguns tópicos relativos ao processo decisório. Nesse vídeo vamos abordar alguns desses pontos, tá? Vamos seguir. Pois bem, decisões, o que seria basicamente uma decisão, né? Uma decisão é uma escolha que se faz dentre várias alternativas. Uma escolha que se faz para aproveitar um problema ou aproveitar uma oportunidade. E o que seria um problema ou o que seria uma oportunidade para daí o gestor tomar a sua decisão? Um problema pode ser uma frustração, uma irritação com uma determinada situação, pode ser uma perspectiva de prejuízo que o gestor tenha, mas de uma forma mais direta, posso dizer que problema é uma diferença entre a situação que eu considero ideal e aquela situação que eu tenho, a situação real. Então, a diferença entre a situação ideal e a real é um problema para a organização. Enquanto isso, oportunidade é um interesse que o gestor tenha, é um desafio que a empresa pode se dar para alcançar, ou oportunidade é principalmente uma perspectiva de recompensa, uma perspectiva de receber algo. Na sequência, vamos falar especificamente da decisão como uma escolha para enfrentar um problema. Para enfrentar um problema, o que se espera da tomada de decisão é fazer um diagnóstico desse problema, a partir dele tomar uma decisão, que seria escolher uma alternativa dentre várias apontadas no diagnóstico do problema. Depois de tomar a decisão, essa decisão ela é implementada. Após a implementação, a execução, eu tenho uma nova situação, que seria a minha situação ideal. Colocado de outra forma, eu posso ter o problema, considerando que ele é uma frustração, uma ansiedade, uma dúvida. Faço um diagnóstico desse problema para buscar entendê-lo da melhor forma possível. A partir do diagnóstico, eu gero algumas alternativas de resolução do problema. A escolha de uma dentre as alternativas é considerado o processo decisório em si, a decisão. E por fim, eu vou avaliar para saber se aquela decisão foi a melhor decisão possível e em que pode ser melhorada. Para fazer tudo isso, existem algumas técnicas de processo decisório. Por exemplo, para as duas primeiras fases, a fase de identificação do problema e diagnóstico, algumas técnicas utilizadas são o diagrama de Ishikawa e o princípio de Pareto. Para a terceira fase, geração de alternativas, existe a técnica do brainstorming, a técnica do brainwriting ou o paradigma de Rubinstein. Para a quarta fase, escolha de alternativas, existe a técnica de ponderação de critérios ou a análise do ponto de equilíbrio. E para a quinta fase, a fase de avaliação da decisão, existe a técnica de análise de vantagens e desvantagens, a árvore de decisão e a análise do campo de força. Como um exemplo de técnica para a fase de diagnóstico do problema, temos aqui o diagrama de Ishikawa, ou que alguns chamam de diagrama espinha de peixe. Por quê? Pelo seu próprio formato, né? Imaginem que aqui seria a cabeça do peixe e tal, e aqui as espinhas do peixe. Muito bem, como que essa técnica funciona? Aqui junto à cabeça do peixe, o gestor tem que escrever o problema de forma interrogativa. Nesse exemplo aqui, o problema é por que ocorrem problemas na produção. Em cada espinha do peixe,
estará representada uma causa do problema. Então, os problemas de produção acontecem, por exemplo, por causa das máquinas, por causa da mão de obra, por causa dos métodos utilizados ou da matéria-prima. É uma técnica que serve apenas para ilustrar o problema, não vai dizer qual a decisão que deve ser tomada, é apenas para representar, para fazer um diagnóstico da situação problemática. Aqui um outro exemplo do diagrama espinha de peixe, com uma outra pergunta posta, aqui representando o problema, e aqui as causas e subcausas do problema. Então, as espinhas do peixe podem representar uma grande causa e ainda subcausas relacionadas a ela, tá bem? Na sequência, temos uma representação do princípio de Pareto, também uma técnica utilizada apenas para diagnóstico, para representação do problema ou da situação problemática. Pareto dizia que, a partir de estudos estatísticos, que 80% das causas geram apenas 20% dos efeitos, enquanto 20% das causas teriam um impacto bem maior para os funcionários ou para os clientes, porque geraria 80% dos efeitos. É apenas uma representação estatística para dizer que cabe ao gestor atuar naquelas causas principais e que, eliminando as causas principais de um problema, a maior parte dos seus efeitos negativos vai deixar de existir. Uma outra técnica apresentada naquela sequência do processo decisório, das etapas do processo decisório, é a análise de causa e efeito a partir desse paradigma. O que ela representa de uma forma geral é a análise dos parâmetros de uma situação problema. E o que seriam os parâmetros? O que não se pode mudar. A análise das variáveis daquela situação problemática, o que seriam as variáveis, aquilo que o gestor pode alterar. E a análise dos efeitos desejados, ou seja, aquilo que o gestor pretende alcançar. Então, se a gente colocar aqui como exemplo, como melhorar o atendimento de um hotel, as variáveis, aquilo que poderia ser alterado, seriam qualidade do atendimento, limpeza dos apartamentos, valor das diárias. O que o gestor iria querer em termos de efeitos desejados? Alta taxa de ocupação, retorno dos clientes, novos clientes. E um exemplo de parâmetro, aquilo que não pode ser alterado, a localização do hotel. É mais uma técnica que serve apenas para ilustrar uma dada situação. Outro ponto a se observar na hora de tomar uma decisão é analisar as forças a favor e as forças contrárias àquilo que eu pretendo implementar dentro da organização. Pois bem, se a gente tomar como base ou como exemplo a reforma da Previdência, posso considerar como forças a favor a opinião pública e a governabilidade, o poder do governo. Posso considerar como forças contrárias reação negativa dos funcionários públicos, falta de disposição dos parlamentares. De novo, ou mais uma vez, uma técnica ilustrativa que antecede a tomada de decisão em si. Para a tomada de decisão propriamente dita, temos aqui uma técnica de ponderação de critérios, na qual, na primeira coluna, eu vou listar as alternativas que eu tenho de decisão, e na primeira linha de cima eu vou listar os critérios que eu vou utilizar para escolher uma dessas alternativas. O exemplo aqui no slide trata especificamente da compra de um veículo. Então eu tenho um modelo A, modelo B, modelo C. E aqui os critérios que eu vou utilizar, e na primeira linha de cima, os critérios que eu vou utilizar para a compra de um desses veículos, para escolha de uma dessas alternativas. Quais são os meus critérios? Preço, conforto, durabilidade, desempenho e assistência técnica. Cada critério desses tem uma importância diferente para mim. Aquele critério que eu considero mais importante, então eu atribuo um peso maior.
Atribuir peso 3 para assistência técnica, peso 3 para durabilidade, peso 3 para o preço. Os critérios que são menos importantes para mim, eu atribuo um peso menor. Peso 1 para o conforto, peso 1 para o desempenho. Organizada a técnica, agora eu vou analisar cada uma das alternativas de acordo com cada um dos critérios. Então, analisando o critério preço, eu dou uma nota maior para aquele modelo, para aquela alternativa que for melhor segundo aquele critério. Então, considerei aqui que o carro modelo B tem um preço melhor, atribuo para ele uma nota, a maior nota possível. O segundo com melhor preço é o modelo C, então atribuo para ele a segunda melhor nota. E o mais caro seria o modelo A, ficará com a menor nota escolhida. E assim eu faço para cada um dos critérios. Quanto melhor for a alternativa, maior a nota que ela vai receber em cada um dos critérios. Empregadas as notas de cada uma das alternativas, agora eu vou multiplicar o peso pelas notas. Multiplicando o peso pelas notas em todas as variáveis ou para todas as alternativas. Feita a multiplicação, eu procedo com um somatório do resultado de cada uma das alternativas. E aí eu tenho aqui que o que obteve o maior valor foi o modelo A. Este seria o modelo comprado por mim, ou esta seria a escolha feita pelo gestor. Uma outra técnica utilizada na iniciativa privada é a análise do ponto de equilíbrio. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Imagine os custos fixos que um gestor tem para manter o seu negócio. Custo fixo é aquele que o gestor, que o empresário tem que pagar caso ele venda o seu produto ou preste o seu serviço ou não. Ele tem que pagar da mesma forma. Existe o custo variável, que é aquele que depende da prestação do serviço ou da venda do produto. O somatório desses dois gera um custo total para a organização. Maravilha, fiz a minha representação dos custos. Agora, eu tenho que ter a minha estimativa de lucro. Até então, tudo que estiver abaixo do gráfico que representa o custo total é prejuízo para o gestor. Quando o gráfico do faturamento superar o gráfico do custo total, eu gestor, tenho o lucro. A junção, o momento em que o gráfico do faturamento se encontra com o gráfico do custo total, é chamado de ponto de equilíbrio. Aquele momento em que o gestor, a empresa está zerada, nem teve lucro, nem teve prejuízo. Na sequência, vamos falar da árvore de decisão. A árvore de decisão, que já é uma técnica para avaliar as decisões tomadas pelo gestor ou para avaliar as possíveis consequências da tomada de decisão. Então vamos imaginar dois cenários, um cenário com previsão de chuva, um cenário com previsão de tempo bom. A partir disso, quais são as possibilidades que o gestor de uma cidade tem, por exemplo? Ele tem a possibilidade de organizar socorro ou a possibilidade de não organizar socorro. Maravilha. Imaginando esses cenários e a possibilidade e as possibilidades de chover e não chover. Aí vamos analisar ou tentar antecipar as possíveis consequências da decisão que o gestor municipal venha a tomar, né? Pois bem, previsão de chuva, o gestor organizou o socorro e choveu. Tudo bem, estava tudo resolvido, o socorro estava a postos, maravilha. Previsão de chuva, o gestor organizou o socorro e não choveu. Frustração, porque houve uma despesa extra para organizar o socorro. Outra possibilidade, previsão de chuva, não organizou o socorro e choveu. Desastre e a cidade furiosa.
Por que danado, se existia uma previsão de chuva, o prefeito não organizou socorro? Ou, previsão de chuva, não organizou socorro e não choveu, graças a Deus, salvo por São Pedro. Existem mais possibilidades. Uma previsão de tempo bom, o prefeito mesmo assim organizou socorro e choveu. Grande sabedoria do prefeito, meu ídolo. Muito bem. Ou previsão de tempo bom, organizou socorro e não choveu. Prefeito burro da bexiga, por que que danado ele organizou o socorro, gastou dinheiro se a previsão era de tempo bom? Outra possibilidade. Previsão de tempo bom, não organizou o socorro e choveu. Desastre também, mas a culpa é da previsão do tempo. O prefeito tomou uma decisão racional com base em informações disponíveis. E um último cenário possível, dentro desses que a gente desenhou aqui. Previsão de tempo bom, não organizou o socorro, não choveu. Ufa, a previsão do tempo acertou como sempre. Então essa técnica da árvore de decisão serve para o gestor tentar avaliar as consequências das decisões que ele venha a tomar. Tentar antecipar-se, né, visualizar esses cenários futuros. Muito bem, vamos agora partir para a análise do processo racional e do processo intuitivo, mas em um outro vídeo, que já estamos aqui com 16 minutos. Então por esse vídeo era isso, pessoal. Tchau, tchau, até o próximo.